Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan Estreia, apresentando para vocês o cilindro circular. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Geometria Espacial aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibular, na escola, até mesmo para concurso, nos quais ele é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então gente, agora nós vamos abordar um sólido, né, bastante utilizado, né, que é muito recorrente em questões envolvendo geometria espacial, que é o cilindro circular, tá certo? Para quem não está associando muita palavra, né, ao objeto, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma lata de óleo, por exemplo, ela tem um formato que é cilíndrico, né? Ela vai ter uma superfície, né, digamos, circular, né, em algum sentido, nós vamos entender circular, e duas, né, bases, que a gente pode chamar assim, paralelas. Então aquele objeto que conhecemos como uma lata de óleo, na verdade, você pode encarar ele como um cilindro circular, tá certo? Outros casos também, você pega um pedaço de cano, né, com esses dois, digamos, suas duas bocas, né, entre as paralelas, como se fossem feitos por meio de uma serra, duas serras paralelas, ou serrados paralelamente, você tem também aí um cilindro. Claro que se você não tiver as bases, você vai ter o que a gente chama de tubo cilíndrico ou apenas casca cilíndrica. Mas se você chegar lá e fechar, tá certo? Com duas circunferênciazinhas, você, né, dois círculos, né, você vai ter então aí um cilindro também, tá certo? Então aqui o que nós vamos nos ater é o quê? Os objetos matemáticos por trás dessa definição aí, para a gente poder fazer as continhas, calcular a área lateral, área total, o volume e tudo mais. Certo? Então vamos lá. A definição é a seguinte: o objeto delimitado pela superfície de translação completa de um segmento de reta, que a gente chama de geratriz, que se move paralela a si mesmo e se apoia em duas circunferências congruentes paralelas, que a gente chama de bases, pertencentes a planos distintos. Então, aqui eu tenho duas circunferências, vou pegar esse caso aqui, o caso reto, o caso oblíquo a gente é bem semelhante, tá certo? Então vou pegar aqui, ó, eu tenho essa circunferência aqui e essa aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou mover essa reta aqui, ó, paralelo a ela. Então, cada vez que essa reta se move, eu boto uma reta no lugar por onde ela passou. Então, quando eu unir todas essas coisas, essa base aqui, e todas essas retas que circulam aqui, tá certo? Eu vou ter o cilindro. Esse cilindro, se essa reta que que gerou, né, que a gente costuma chamar de geratriz, se ela estiver formando um ângulo de 90 graus com esses planos que contêm as bases, eu vou chamar de cilindro reto. Caso contrário, se ela tiver uma inclinaçãozinha, tá certo? Ao descrever, né, esse cilindro, eu vou chamar ele de oblíquo, tá certo? Mas como veremos, as fórmulas, né, elas têm um certa... você pode usar meio que nos dois casos, apenas com uma observaçãozinha com relação à altura, né? Como vamos ver o seguinte: esta reta geratriz aqui, a gente costuma dizer que ela usar ao invés de reta de segmento geratriz, que é o seguinte: vem desse pontinho aqui até esse aqui. Então esse tamanho aqui, no caso do cilindro reto, ele é a altura, essa distância desse ponto a esse. No caso do cilindro oblíquo, é como se eu tivesse uma espécie de aresta, lado dele, mas não necessariamente a altura. Eu vou precisar acabar usando o ângulo para determinar a altura aqui, tá certo? Então, gente, nesse sentido, nós temos algumas fórmulas que são muito utilizadas. Por exemplo, se eu pedir para você calcular aqui a área total desse objeto, você teria que calcular primeiro a área das suas bases, depois sua área lateral. A área da base não há o que discutir, né? É πr ao quadrado. Por quê? Porque é uma circunferência. Então nós sabemos que a base sendo a circunferência, sua área, né, da geometria plana é o quê? πr ao quadrado. No caso da área lateral, é mais interessante, né? Nós podemos pensar esse cilindro aqui o seguinte: vamos pensar que ele seja a nossa lata de óleo. Vamos descartar as tampas, tá certo? A parte de baixo e a de cima, e vamos fazer um corte aqui e abrir, né? Então nós teríamos uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui primeiro o caso reto, tá certo? Vou desenhar primeiro o caso reto. Depois eu desenho o oblíquo também, para a gente fazer alguma consideração, se muda a fórmula, se não muda, o que muda, o que mantém. Então, quando eu desenrolar ela, essa parte aqui, ó, vai ter um comprimento, o quê? 2πr. E aqui eu vou ter a altura que eu vou chamar de h, que é esse tamanho aqui, ó. Tá certo? Está aqui na figura, destaquei. Então, é essa distância desse ponto aqui a esse plano, no caso do oblíquo, e a distância desse ponto a esse, no caso do reto. Tá certo?
Mas de qualquer forma é a distância de um plano ao outro. Se você perceber bem, a altura vai ser isso, né? A distância entre as bases, na verdade. Então aqui eu tenho isso. Então qual a área dessa figura aqui, gente? Se eu desenrolar ela toda, né, essa lata de óleo toda, eu teria o quê? Um retângulo. Então esta área lateral seria a área de um retângulo. Seria o quê? Base, que é esse aqui, 2πr vezes a altura, ó, 2πrh. Aí você fala, professor, e o cilindro oblíquo, como é que a gente faz? A diferença do cilindro oblíquo é que a altura não coincide com o tamanho do segmento geratriz, que vem desse pontinho a esse aqui. Mas vamos lá, vamos desenhar. Ó. Tá certo? Vou botar aqui a inclinaçãozinha. Aqui a parte tracejada é só para dizer, é o que estaria lá atrás da figura, porque eu não estou desenrolando ele todo. Se você quiser, é só desenrolar todo, tá certo? Aqui você teria um retângulo, tá certo? E esse aqui você teria o quê? Um paralelogramo, ó. Certo? Vamos colocar assim. Deixa eu só desenhar aqui bonitinho para não ficar muito... Pronto. Então, aqui da mesma forma, ó, nós teremos um comprimento que é 2πr. E aqui a questão da altura, que é o problema, é esse. Ó. A altura aqui ela vai ser dada por esse comprimento aqui, ó. Então, muito provavelmente, você vai ter que acabar usando o ângulo de inclinação que ele tem ou alguma outra ferramenta. Tá certo? Então, o desenho pode te ajudar nisso. Então, o único cuidado que você tem que ter, a fórmula vai ser sempre 2πrh. É saber quem é a altura. Tá certo? Se ele for reto, beleza. A altura vai ser esse comprimento aqui. Se ele não for, aí você vai fazer aí, usar aí seus conhecimentos, né, para deduzir essa altura. Aí eu tenho o seguinte, se eu pegar essa e quiser calcular agora a área lateral, por exemplo, quanto de papel eu precisaria, né, de área para fazer uma lata, um objeto cilíndrico, né, feito de papel, um tubo, né, um cilindro, sei lá. Aí vamos pensar o seguinte, se eu for fechar tudo aqui, tanto essa parte quanto a parte de baixo, também a parte lateral, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a área total vai ser o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá certo? É bem simples. Né? É como se eu estivesse trabalhando um prisma quadrangular, por exemplo. Então eu tenho lá as faces dele, né? No caso, para eu calcular sua área lateral, eu somo a área de todas as faces, né? Mais 2 áreas da base, que é a mesma ideia. Né? No caso do volume também é semelhante. É possível mostrar que o volume também é a área da base vezes a altura. Para isso, gente, você pode pensar o seguinte. Pensa nisso aqui como um poliedro de infinitas faces. Então, se você tem 4 faces, por exemplo, 3 faces, né, que é o menor, né, que é a face base triangular, né? Então, você vai ser o que? A área da base vezes a altura. Se você tem uma base quadrangular, a área da base vezes a altura. Se você for aumentando, percebe que não muda. Então, meio que por generalização, eu diria assim, não é bem essa a forma de se fazer, mas nós podemos pensar assim, isso aqui é como se fosse um poliedro de infinitos lados, vai continuar sendo a área da base vezes a altura. Se você quiser, você pode colocar também assim, ó, πr ao quadrado h. Eu aconselho, gente, decorar essas partes aqui só, porque isso aqui é consequência da figura. Se você já viu que o volume ele se divide em alguns grupos, por exemplo, temos o grupo área da base vezes a altura, e temos o grupo da área da base vezes a altura sobre 3, por exemplo, no caso de uma pirâmide. Então, decore apenas esses grupos. Esqueça a base, deixe um pouquinho ela para lá, porque a base pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser uma circunferência, no caso do cônico que teremos logo mais. Então, assim, pega mais essas partes iniciais aqui, tá certo? Ao invés de decorar uma fórmula monstra, qual é a área total do cilindro? Aí eu poderia muito bem pegar a área da base, substituir aqui, multiplicar por 2, pegar ela, botar em evidência. Então, é muita fórmula, vai aí a dica. Não decora tanto fórmula não, decora mais os padrões. O que é a área da base vezes a altura, o que é a área da base vezes a altura sobre 3, o que seria um outro número multiplicando esse número, a área da base vezes a altura, que outra figura é essa. Então tenta pegar esses padrões, tá certo? Então, temos aqui, né, nosso cilindro circular, definido e as principais formas. A gente tem um tipozinho que chama-se cilindro equilátero. Olha, observe o seguinte, se eu pegasse esse cilindro aqui, desse um corte aqui nele, ó, eu perceberia que esse plano aqui, ó, formado por esse ponto, esse aqui, ó, vou pegar aqui as extremidades da circunferência opostas, né, pego um diâmetro aqui e outro diâmetro aqui paralelo, né, o de cima. Aí eu vou perceber que eu vou ter um retângulo aqui, ó. Vou
vou fazer aqui e destacar, tá certo? Para não encher muito nossa figura ali. Então, se eu pegar esse plano aqui, ó, um corte aqui, né? Esse corte aqui ele vai ser o quê? De modo geral, um retângulo para o caso reto e um paralelogramo, né? Para o caso oblíquo. Só que, o que acontece? Ele tem um tipo especial, que é quando esse retângulo aqui é um quadrado. Tá certo? Tipo aqui. Vamos imaginar, né, que esse tamanho aqui, ou seja, o diâmetro, né, da circunferência, ou 2 vezes o raio, é igual à altura. Então aí eu chamo esse cara de cilindro equilátero. Tá certo? Que é quando a altura é 2 vezes o raio. Tá certo? Ele vai ser reto com a altura igual a 2 vezes o raio. Então vamos botar assim, ó. Então seria um cilindro reto com H igual a 2R. Tá certo? Então, gente, aí nós temos o seguinte. Aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente estar aplicando essas fórmulas aí. Como veremos, não tem nada de muito diferente do que a gente vem fazendo. Eu diria até que o cilindro é bem legal de se trabalhar, bem tranquilo, né? Então vamos lá ao primeiro. Calcule, né, a área total de um cilindro circular reto de altura 8 centímetros e raio da base 3 centímetros. Este texto aqui você pode ler ele e falar assim, ah, professor, eu poderia fazer logo direto sem a fórmula. Olha, se você estiver na prova, beleza, você conseguiu enxergar isso, pode fazer. Agora estudando, não, faz o desenho, tá certo? Treina um pouquinho. Sua habilidade de desenhar vai ser muito importante em algumas provas. Então, ó, uma dica que eu dou é o seguinte, você faz essa primeira circunferência aqui, aí você desce aqui. No caso, ele é reto, ó. Desce aqui 2 retinhas, né, paralelas, passando aqui nessas bordas, tá certo? E aí pronto. Aqui você faz um segmentozinho circular, pronto, você tem um cilindro aí desenhado. Ele fala que a altura desse cilindro é quanto? 8 centímetros. Ele fala que o raio da base, ó, essa distânciazinha aqui, é o quê? 3 centímetros. Aí ele pede o quê? A área total. A área total da área da base da área lateral. A área da base é o quê? Pi r ao quadrado, que é pi vezes 3 ao quadrado, que vai dar 9π centímetros quadrados, né? Ele é a unidade de área, já que a unidade de medida é o centímetro. A área lateral, ela é o quê? Ela é a área da base, quer dizer, seria a área da base, né, no caso aqui, ou o comprimento da base, né, se eu desenrolasse, a gente tem que tentar lembrar, porque às vezes a gente pode esquecer da fórmula, né? Então seria esse comprimento, né, vezes a altura. É o comprimento da circunferência que dá desenrolando aqui, vezes a altura. Eu até não falei isso aqui, até me passou um pouco batido, mas essa é a ideia, né? Comprimento vezes a altura, tá certo? Aí no caso vai ser o quê? 2πr vezes h. Substituindo aqui, eu vou ter o quê? 2π vezes. O raio é quem? 3 vezes a altura, que é quem? 8. Então vai dar o quê? 2 vezes 3, 6, vezes 8, 48 π, né? Centímetros quadrados. Só que a área total é o quê? É o que é pedido? A área total é 2 área da base, que é a área tanto daqui quanto daqui, mais a lateral, né? Mais a área lateral. Então eu tenho o quê? 2 vezes 9π mais 48π. Né? Então vai dar o quê? 2 vezes 9 vai dar 18π mais 48π, né? Você pode deixar o π em evidência, somar só o 18, 48, 8 e 8 dá 16, vai 1, 1 e 1, 2 e 4, 6. 66 π centímetros quadrados, tá certo? Então, tá aí a primeira questão. O que valeu mais na primeira questão? Valeu mais fazer o desenho. Às vezes eu coloquei aqui algumas questões fáceis, cilindro, de modo geral, essas primeiras questões são fáceis, só que ao final do estudo de geometria espacial eu vou fazer questões um pouco mais trabalhadas. Como assim? Eu vou colocar, por exemplo, um cubo aqui dentro, uma pirâmide dentro de um cilindro. Então, assim, isso aí, ou um cubo dentro de uma esfera. Vamos trabalhar diversos tipos lá no final, envolvendo todos eles. Então é muito bom que sua capacidade de desenhar esteja muito boa. Porque senão, quando chegar lá, você vai ter um problema sério. Tá certo? Então, vá desenhando, mesmo que já vinha desenho na questão. Faça o seu. Certo? É a dica que eu tenho para você.
Calcule o volume de um cilindro equilátero de altura 12 centímetros. Então, gente, aí você vai, lá na hora você esqueceu o equilátero. Ó, a ideia do cilindro é como eu falei aqui o seguinte. Se você olhar bem, quando eu olho esta figura aqui, eu estou vendo aqui um retângulo, ó, esse lado, esse eu der um corte aqui, ó, um plano aqui, digamos, seguindo a geratriz, eu vou ter aqui um retângulo nesse caso, e aqui eu vou ter o quê? Um paralelogramo, tá certo? Quando ele fala equilátero, dá a ideia o quê? O que é um retângulo equilátero, entre aspas? É um quadrado. Então é como se meu cilindro ele fosse um quadradinho, ó. A ideia do equilátero ele vai refletir exatamente no seu desenho. O seu desenho vai ficar meio que equilátero. Eu diria assim, aqui você tem a altura, tá certo? Ele fala que a altura mede só 12 centímetros. Obviamente, por ser equilátero, é que essa seção aqui, ó, quando eu dou esse corte, ela é o quê? É um quadrado. Então, esse tamanho total aqui também é o quê? 12. Eu vou colocar ele aqui embaixo, né? Ficou um pouquinho perto aqui da minha divisória, ó. Esse pedacinho aqui é 12 centímetros. Consequentemente, o raio vai ser quanto, gente? Né? 6 centímetros, a metade. Então, aí, só calcular o volume, moleza, né? Volume é o quê? Área da base vezes a altura. Esse aqui é o cara da categoria que é o quê? Só área da base vezes a altura. Não precisa dividir por 3, nem multiplicar por nenhum outro número. Então, a área da base é quem? πr ao quadrado, que é a área do círculo, né? A base é um círculo, vezes a altura, né? H. Então, o raio é 6 e a altura 12. Então, vai ficar π vezes 6 ao quadrado vezes 12. 6 ao quadrado, a gente dá 36. Então, ó, 36 vezes 12. 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 0. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3. Então, 2, 7, 2 e 0 dá 2, 7 e 6 dá 13, vai 1, 1 e 3 dá 4, 432. Então, aqui deu 432 pi centímetros cúbicos, é a unidade de volume. Aí, se você quiser o valor exato, é só botar 3,14 no lugar de pi, para você ter uma estimativa. Vai que na alternativa, lá você está fazendo uma questão de marcar, né? Na alternativa, não tem dependendo de π. Então você desfaz o valor de π. Coloca o valor aproximado dele, 3,14. Tá certo? Então, tá aí nossa segunda questão. Muito fácil também. Cilindro, realmente, eu vou ficar devendo questões difíceis para o final da playlist. Tá certo? Difícil não, né? Porque a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Então, terceiro exemplo. Calcule o volume e área lateral de um cilindro oblíquo cujo raio da base mede 4 centímetros, o segmento de geratriz mede 10 centímetros e faz um ângulo de 30 graus com os planos da base. Eu coloquei esse exemplo aqui, gente, porque a gente é muito habituado a trabalhar só com cilindro reto, e fica aquela coisa, aí a gente vai e esquece, né, sei lá, usa a geratriz no lugar da altura. Claro, nesse caso aqui, ó, o segmento de geratriz, né, porque a reta ela não tem medida, né, ela tem um tamanho infinito. Mas o segmento de geratriz aqui, ele coincide com a altura nesse caso, ó. Mas aqui não. Então a gente vai ter que, provavelmente, como eu falei, usar essa angulação aqui. Então vamos lá. Terceiro. Eu boto na primeira aqui. Então, primeiro você desenha aqui, ó, o desenho de um oblíquo, você faz assim, ó. O ângulo, gente, não precisa você acertar 30 graus. Só precisa de você fazer ele oblíquo e escrever que é 30 graus, né? Às vezes a gente fica preocupado, né, com isso, esse tipo de coisa. Então aqui eu tenho o meu cilindrozinho oblíquo, o raio dele é 4 centímetros e sua geratriz é 10, ou seja, esse tamanho aqui, ó, é 10 centímetros, tá certo, Chico? O que acontece, gente? Agora eu vou precisar utilizar o que aqui? Olha só, se eu pegar essa geratriz, aqui, ó, vamos olhar aqui para a altura, né? Eu vou precisar dela porque eu quero o volume e a área lateral. Então, provavelmente vou precisar dessa altura aqui. Pelo menos por volume, com certeza. A área lateral também, né? Então, vamos lá. Se eu olhar bem aqui, eu tenho uma espécie de triângulo retângulo, ó. Ele não está na figura, mas a gente pode completá-lo. Ó, a altura é o que, gente? É um segmento, né? É o comprimento do segmento que liga um plano a outro e é perpendicular aos dois. Tá certo? Então esse pontinho aqui, ó, ele vai ser perpendicular ao plano que contém essa base. Consequentemente, vai ser perpendicular a essa base aqui também. Então aqui, ó, a geratriz é 10, a altura é o que eu quero, e aqui é um ângulo de 30
graus. Ficou fácil, né? Calcular aí a altura. Então, seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, H sobre 10. Então, H é quem? 10 seno de 30 graus, que é o quê? 10 vezes 1 sobre 2, que dá o quê? 5 centímetros. Então, a altura desse cilindro é 5 centímetros, tá certo? Ele seria até mais rebaixado do que o nosso desenho foi feito aqui, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Já tendo a altura, ficou fácil, porque se nós voltarmos aqui, vou passar o braço aqui, senão acaba apagando. Se nós voltarmos aqui, quer dizer, eu não gosto nem de voltar, né? Vamos tentar lembrar. Não vou voltar não. Vamos tentar lembrar. A fórmula do volume é o que? A área da base vezes a altura. Já temos a altura. Então, vamos lá. É bom você tentar pegar esses padrões. A área da base vezes a altura. Pronto, eu estou em qual figura? Eu estou no cilindro. A base é o quê? Um círculo. Ó, πr ao quadrado h. Pronto, aí acabou. Né? O raio eu já tenho que é 4. Então vai ficar π vezes 4 ao quadrado vezes 5. Que vai dar quanto? 16, né? 4 ao quadrado 16 vezes 5, 80 π centímetros. Opa, botei só 8, né? 80 π centímetros cúbicos, tá certo? Agora, e a área lateral? A área lateral a gente tem que se lembrar o seguinte. Então aqui foi o volume. No caso da área lateral, vamos lembrar que nós temos então o quê? Um paralelogramo. Quando a gente desenrolar, né, o nosso cilindro, né, estou desenrolando ele, né, dei um corte aqui, abri ele, vou esticar todo, eu tenho que um paralelogramo. Esse comprimento aqui, ó, é 2πr, né? E a altura nós acabamos de achar, que é 2πr, ou seja, quem é 2π vezes quem é o raio, gente, aqui. No caso do raio aqui, que deu origem, é 4, então vai ser 8π. Só que esta aqui, a minha altura deu quanto? A gente achou ali 5. Né? Então, a minha área lateral é o quê? 8π vezes 5, ou seja, 2πrh, né? 2πrh, que é, na verdade, 8π vezes 5, que é 40π, o quê? Centímetros quadrados, tá certo? Cuidado, gente, às vezes é o seguinte, ele pede a área lateral e dá lá para você como alternativa a área total. Então, leia muito bem o enunciado, tá certo? Eu fiz questão de mudar um pouco, pedir total em um, lateral no outro, exatamente para você ver que às vezes, né, e fazer a sua observação também, né? Às vezes ele pede uma coisa tão fácil, cilindro, se você olhar bem essa questão aqui é muito fácil. Né? Essas 3 itens aqui, diferente um pouco pirâmide, né? Nós tivemos um trabalho bom lá. Aí o que ele faz? Ele pega uma questão fácil, ele dá lá como alternativa uma área total quando ele pede uma área lateral, ou o contrário. Aí você vai na afobação, calculou a área total, viu lá para marcar, marcou, chega lá na hora do gabarito, tem a decepção. Né? Porque ele lhe deu lá uma área total, mas ele estava lhe pedindo a área lateral. Então, muito cuidado, né? Ou já lhe deu, o pior, né? Ele pede a total e lhe dá a lateral lá numa das alternativas. Aí você vai marcar, porque você fez a lateral antes, ou lá no meio viu lá a lateral, marcou. Então, muito cuidado com o que ele está pedindo, tá certo? Esse tipo de coisa ocorre muito. Quem está estudando, gente, normalmente está com a atenção muito focada. Esse tipo de coisa tende a diminuir muito. O problema é aquele cara que quer estudar um mês antes, fazer aquele velho intensivão lá no pré-vestibular de 2 meses. Rapaz, assim, de modo geral, o ideal é que você estude sempre. Tá certo? 2 horas por dia, bicho. Tá ótimo. Além da escola, né? Você tem ali a escola. Quem está no 3º ano aí, vai fazer as atividades da escola, estudar mais 2 horas por dia, tá ótimo. Você vai ter um bom desempenho no vestibular. Enem, quer dizer, concurso é um pouco diferente, né? A gente tem que entender que a pessoa às vezes já trabalha, né? Tudo mais. Mas aí, tá aí, cilindro circular. Próximo vídeo de aula nós vamos falar do tronco de cilindro. Tá certo? Então, conto com vocês lá. Muito obrigado. Até a próxima.